Bom dia, vlog! Como vocês estão? Espero que se encontrem bem. Foi só eu pegar a câmera para começar a gravar, que começou barulho de obra, então eu precisei pegar o microfone. Mas queria gravar um vídeo sobre todas as coisas que eu pretendo fazer e que eu quero fazer e motivar vocês a fazerem também antes do ano acabar. Todo ano eu já faço um pouco disso, então eu acredito que em algum dos vlogs anteriores eu já tenha mostrado que eu fiz doação de roupas, fiz uma limpa aqui em casa, uma geral, zona. Porém, faltam menos de 15 dias pro ano acabar, ou 15 dias exatamente, tô um pouco perdida no tempo. E eu quero fazer um mega spa day, assim, de glow up pro final de ano. Quero também me organizar, finalizar o planejamento para 2026, porque para mim 2026 já é agora, não tem essa de que, ai, deixa que, vou abrir um pouquinho porque tá muito quente, mas não tem essa de que, deixa que em janeiro eu vejo. Para mim não, para mim eu vejo agora, eu quero que eu puder adiantar pro meu 2026 ser incrível, eu tô fazendo. Então, hoje vai ter um mini spa day aqui em casa. Eu vou já passar um olhinho, fazer uma umectação, que minhas pontas estão um pouquinho secas. Vou ver se eu corto também as pontinhas. Eu costumo cortar em casa mesmo, assim, sujar a tesoura sempre. E meu cabelo cresceu muito esse ano, tava falando no Instagram com vocês, que eu cortei basicamente aqui, ó. Mais ou menos. Olha o tanto. Em janeiro, não faz nenhum ano. Olha o tanto que cresceu. Gente, sério. Foi muito, muito cabelo que cresceu, eu tô muito feliz. E é muito a lei do desapego, sabe? Porque esse ano não era uma meta ter cabelo grande, mas era uma meta ter ele saudável. Sempre fui muito fissurada em cabelo grande, em ter o cabelo grande, ter o cabelo grande. E meu cabelo não tava bonito, tava assim, todo quebrado, tinha uma parte de trás, uma camada, então eu cortei. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele se desenvolveu super. E assim que eu deixei ir, né, ele voltou pra mim. Então agora eu tenho um cabelo saudável, bonito, enfim. E eu faço progressiva, gente. Então, e química, ele tá um pouco pintado. Então, assim, eu entendi agora que o básico, fazer o básico funciona, porque eu sempre fui a louca de cuidar do cabelo por conta da química e usar muita fonte de calor, porém eu entendi que não, se eu cuidar direitinho, se fazer o básico, cortar e desapegar, ele fica bom aqui pra mim. Então hoje eu vou fazer uma equitação e aí eu vou aproveitar para ir passando agora um olhinho de rícino, eu até peguei aqui, por isso que eu estou começando esse vlog no banheiro. Vou passar um óleo de rícino para fazer uma equitação. E eu vou ir limpar a casa, fazer uma geralzona, porque provavelmente essa vai ser a última faxina que eu vou conseguir fazer. Porque essa semana eu já tô com algumas outras confraternizações. Já aproveito pra falar que quem me acompanha aqui e ainda não me acompanha no Instagram, lá vocês conseguem ficar por dentro de tudo da minha vida. Eu posto tudo em tempo real lá, então é muito mais fácil pra acompanhar. Muita coisa eu não trago pra cá e muita coisa eu ainda tô me lembrando que eu quero fazer esse diário, né, acontecer. Então, muita coisa eu ainda esqueço de gravar. Mas, enfim, eu tô gostando bastante de trazer tudo pra cá em formato de diário. Enfim, basicamente, final de semana eu não vou conseguir ajeitar muito a casa, não vou estar muito em casa. E já na semana do dia 22 já é a semana do Natal e a gente não vai estar aqui. A gente vai passar o Natal com a nossa família. Então, a partir do dia 24, vou passar provavelmente dia 22 e 23 aqui, dia 24 eu já vou estar viajando e só volto no ano que vem. Então, eu já quero fazer a faxina mais pesada agora para só deixar para manutenção. Vou fazer isso hoje também, cuidar das minhas unhas, pele, enfim, fazer um spa aí junto com a organização da casa, já organizar, adiantar algumas coisas para semana também, para as fotos, enfim, deixar tudo preparado. A partir da manhã eu passei estudando, eu tô gostando muito de fazer isso de manhã, tem funcionado muito pra mim, e eu tô assim revisando vários cursos que eu já tinha concluído e que queria revisar porque tá acabando o tempo ali que eu assinei, né? Então eu gosto sempre de dar uma revisada no material, ó, preciso de mais alguma coisa. Fiz uma trilha de conhecimento, vou focar no planejamento também de 2026. Queria trazer tudo isso pra vocês. Então, comecei esse vlog e pra não ficar muito tempo falando aqui, eu já vou ir passando, fazendo uma equitação. Mas basicamente, gente, as principais coisas que eu gosto de fazer antes do ano acabar é justamente organizar toda a minha vida. E não esse papo de ano novo, vida nova, porque eu quero, assim, escalar ainda mais meus resultados e continuar com o que eu já conquistei. Então, assim, não é mudar, não quero ter uma nova personalidade, não quero ter. Eu já fui muito essa, sabe? Nossa, no próximo ano eu vou ser outra pessoa, você assim, ninguém vai me reconhecer.
Mas não, eu quero que me reconheçam e que vejam minha evolução. Então, não é nada do tipo, ai, vou ser outra pessoa. Não, não, não. Não, eu quero continuar sendo eu e evoluindo cada vez mais e conquistando ainda mais coisas. Eu já fiz meu mapa do sonho, já tenho algumas metas estipuladas. Eu só quero me organizar mesmo com prazos, com priorizações, esse tipo de coisa. E vou mostrar tudo isso para vocês. Eu falei um pouquinho sobre isso no último vídeo também, né? Sobre o quanto a mentalidade, trabalhar a mentalidade é importante. Eu acho que nesse final de ano a gente fica com tudo tão corrido, com finalização de demanda de trabalho, com aquele clima de, pô, já quero férias também. Mas para mim é isso, sabe? É o equilíbrio entre eu conseguir, pô, agora já são, acho que são 10h30 e eu já estudei, já passei a manhã estudando. A cama tá desorganizada ali, não arrumei a cama hoje, mas é porque eu vou lavar, vou trocar, vou deixar pra ter uma caminha limpa, né, nesse final de ano, pra chegar já também no ano que vem tudo limpinho, tudo bonitinho, já que a gente não vai dormir aqui nem 5 dias. Então, assim, eu não vou ter tempo de lavar depois, eu prefiro finalizar tudo limpinho, e aí, se for o caso, ano que vem eu lavo de novo. Mas, de qualquer forma, para mim é muito mais sobre essa organização, esse redirecionamento, rever o que foi feito, ver o que eu quero levar para 2026, o que eu não quero. Então, por isso que para mim é muito importante. Eu faço isso o ano todo, né? Eu já fiz a limpa no meu guarda-roupa, eu não gosto de ter nada na minha casa que eu não tô usando, que não tá sendo útil para mim, que tá só ocupando espaço, sabe? Sou muito prática com tudo isso. Então, essas questões de organização, de tirar o que não tá bom, de, enfim, isso eu já fiz e isso eu já tô adiantada. Agora é mais a revisão final, a reta final mesmo, e aproveitar esses últimos 15 dias da melhor forma. Eu confesso que eu não me organizei tão bem em relação a, por exemplo, como eu vou estar muito fora de casa, a única coisa que eu marquei para fazer essa semana, que eu não vou fazer hoje também, é a sobrancelha. Mas unhas, eu só faço unha. A unha, na verdade, da mão eu faço em casa, mas normalmente eu gosto de marcar podóloga pro meu pé. Não faço sempre, mas umas 3 vezes no ano aí eu gosto. E no final do ano é uma delas, porém agora vai ficar muito em cima, acho que eu não vou conseguir. E sobrancelha. Sobrancelha eu faço praticamente todo mês. Aí a sobrancelha eu marquei com antecedência, a podóloga eu acabei não conseguindo, mas é muito importante, eu acho que esse vídeo vai acabar saindo mais em cima ainda. Mas aí vocês ficam de planejamento aí pro próximo ano. De sempre marcar, sempre tentar fazer esse planejamento para você conseguir cuidar de você, conseguir se colocar como prioridade na rotina corrida, na rotina de trabalho e ainda conseguir aproveitar, né? Já que esse final de ano é um ano de muitas confraternizações, mesmo que, por exemplo, não no trabalho, né? Às vezes, se você é empreendedor, se você é eu presa aí, dezembro é um ano muito, muito corrido e por isso o planejamento ele é indispensável, porque aí você consegue dar conta de tudo. Talvez ficar um pouco exausto, porque é realmente muito exaustivo, gente. É entre ser mãe, entre trabalhar, entre cuidar de mim, é realmente muitos pratinhos para equilibrar. Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, nem sempre eu dou conta de tudo. Na verdade, nunca dou conta de tudo, tá sempre um pratinho desequilibrado. Porém, eu tento e eu me esforço realmente para conseguir, pelo menos, ter esse momento, um momentinho meu que seja bem simples, sabe, gente? Igual eu falei, eu não tenho muitas coisas para marcar fora, mas se você faz cílios, depilação, esse tipo de coisa, eu sempre fui acostumada a fazer muita coisa em casa, então eu não tenho muito isso de fazer fora. Mas é importante que você tire esse tempo para você e que ainda assim consiga dar conta de tudo. Eu vou, gente, direto daqui do óleo da cabeça, eu vou direto colocar já a roupa para lavar. Então, tirar a cama ali e já deixar tudo organizadinho para ir lavando, para ir começar a limpar a casa. E vou tentar levar vocês comigo para tudo. Gente, é muito difícil, porque assim, como eu falei, né, são muitos pratinhos. É o pratinho de trabalho, é o pratinho de mãe, é o pratinho de pessoa, o pratinho de namorada, enfim, são muitos pratinhos. Então, gravar, pra mim, é um trabalho, gente. Para mim, apesar de eu falar, né? É um diário aqui que eu faço pra vocês. Eu tô olhando pra cima porque vocês são grudados no espelho, inclusive.
É um diário, é algo pra mim, é algo pessoal, eu não ganho nada com isso ainda. Eu quero fazer um diário, então, tipo, eu sempre gravei muitos vlogs que eu não postei, mas agora meu objetivo é que no futuro esse seja meu trabalho, mas não meu trabalho no sentido de é meu trabalho, eu sou youtuber. Não, mas o YouTube pra mim é um meio de ganhar autoridade. E aí, por isso que eu compartilho um pouco da minha vida com vocês, por isso que eu registro os momentos. Pra mim é importante pra vocês conseguirem, né, se conectar comigo. E eventualmente, né, a gente ter a troca justa aí de se dar dicas, enfim, crescer juntos. E por isso, eu encaro isso desde agora, desse momento que eu mal tenho público, mas já sou muito feliz com os 40 inscritos do canal, que vem crescendo também. Pô, tinha zero, já foram 40 pessoas nesses 2 meses. Eu fico muito feliz com isso, inclusive queria agradecer a todo mundo que tá assistindo agora aqui. E para mim é um trabalho, é algo que ocupa o tempo. Então, assim, é difícil conciliar. E quando eu tô gravando, demora mais, né? Então, por exemplo, aqui, eu poderia ter só passado um olhinho rapidinho no meu cabelo, eu tô 12 minutos conversando com vocês. Inclusive, a câmera ficou torta. Então, assim, é algo que dá mais trabalho. Se eu fosse só, tipo, fazer um recap geral, ia ser muito mais rápido do que fazer gravando. Porém, eu quero compartilhar isso com vocês. É algo que eu tô disposta a fazer. Então, eu estou disposta a demorar mais pra fazer as coisas pra conseguir ter esse momentinho aqui com vocês. Pronto? Dito isso, vou guardar as coisas aqui que eu usei, vou lavar a escova também, porque agora tá cheio de óleo. E assim, gente, eu fico assim o dia inteiro agora e vou cuidar da casa primeiro pra depois cuidar de mim. Porque se eu tiver que cuidar de mim e depois fazer as coisas da casa, aí não dá, né? Unha, tudo, não dá. Então é isso, bora lá colocar a roupa na máquina e limpar a casa. Valendo muito a pena comprar esse sabão aqui são 7 litros. E aí eu gosto muito desse dosador aqui, que esse sabonete é muito mais caro no mercado, né? Aí eu costumo colocar na embalagem e usando daqui que fica mais prático. E aí eu sempre vou repondo aqui pra facilitar. E aí enquanto isso a máquina também já tá aqui lavando a sopa de cama, comecei por elas. E, gente, como a gente viajou muito, eu não consegui enfeitar a árvore, ficou assim. Mas a casa não tá tão desorganizada. Eu vou mais dar uma geral, tipo, tirar o que tá fora do lugar, fechar o sofá que a gente tava usando, porque, né, moramos nessa casa. E aí vou colocar o Alf pra aspirar. Depois vou dar uma varridinha nos lugares que ele não consegue, colocar as coisas pra cima pra ele poder aspirar. A máquina já tá funcionando ali. E é isso, não consigo gravar tanta coisa ainda enquanto eu tô fazendo, então vocês vão ver as coisas meio picadas, tá? Eu tô suando só de colocar as coisas pra cima e começar a limpeza, tá muito calor. Mas enfim, só pra mostrar pra vocês. Aqui no escritório, o que eu faço? Eu vou virar a câmera pra aí. Então eu vou colocar tudo pra cima também, pro Alf conseguir passar no chão. Vou aguar a plantinha, a gente viajou, né, pra Minas, ela ficou uma semana sem água, mas é muito quente, então tadinha, sofreu. E aqui, como é tudo preto, junta um pouquinho de pó, fica a marca das garrafas, né? Então eu vou limpar, tirar o pó das coisas e o Alf vai trabalhar. No banheiro, vou limpar o vaso e o box e vai ser isso. Coloquei a sucção mais intensa, então o Alf tá mais barulhento hoje, mas é pra realmente aspirar todos os pelinhos e a casa já tá toda de pernas pro ar. Dei uma limpadinha nas coisas e aí vou fazer um lanchinho pra ser meu almoço. Como a gente vai viajar e a outra opção pra eu comer que tá na geladeira é sopa, mas tá muito calor, eu vou deixar pra jantar a sopa e vou fazer ovinhos de almoço, um sanduichinho barra almoço. Não é o ideal, mas não gosto, a gente odeia desperdiçar comida. Então realmente queremos acabar com o máximo de coisas possíveis pra nada estragar. Acabei de comer, o Alf ainda tá passando em alguns cantinhos, alguns ele não consegue e eu tive que comer aqui porque a casa tá de perna pro ar. E é o que temos. O Alf tá tendo, ó, agora com a árvore tem alguns espacinhos que ele não entra, como por exemplo ali, porque os pés do móvel não deixam ele passar, ó, ele tá preso.
Daqui a pouco ele vai reclamar, eu acho. Mas aí depois, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar a vassoura aqui. A mesma coisa eu faço no quarto. Alguns lugares ele não consegue, enfim. Ficou assim a roupa de cama. Gente, essa roupa de cama aqui eu comprei pra Alice, porque ela ama borboleta. E a cama dela é de casal. Só que essa cama aqui é uma cama king. E ficou até bom. Tipo, desse lado deu pra enganar mais. Tem que passar, eu acabei de abrir. Só que desse lado aqui, ó, não deu tanto enganado, mas vai ser ótimo pro verão. E aí, pra cama de casal, eu tenho mais mantinha assim, que ela é bem fininha, ó. Pra cama king eu não tenho, que quando a gente se mudou, essa cama já veio com o apartamento, né? Então, ótimo que temos essa cama, porém, não tenho roupa de cama e roupa de cama é caro. Ufa, banho tomado, unhas feitas, me depilei. Falta agora fazer a progressiva. Como que eu faço, gente? Hoje eu fiz a umectação pro meu cabelo ficar bem hidratado, repor já algumas nutrientes. Eu não entendo nada disso, tô falando com base do que eu sempre fiz, tá? Mas enfim, faço uma hidratação potente. Aí hoje é dia 16. Lá no dia 18 ou 17, amanhã ou depois, depende, é que tá muito calor. Então, tipo, no próximo dia de lavar o cabelo, eu vou fazer a progressiva. E aí, eu vou tentar fazer dia 18 de manhã, porque eu tenho um almoço de casamento já no dia 18, aí meu cabelo já fica arrumadinho. Vou fazer a progressiva, e aí lá no dia 19, 20 eu já lavo no dia seguinte, porque eu acho que fica muito liso, e ainda mais no calor, né? E eu faço a progressiva da Lola, eu mesma faço em casa, se adapta mais, tanto que assim, minha raiz tá enrolada, mas as pontas do meu cabelo já são muito lisas, porque eu faço progressiva a vida inteira. Então não tem muito o que retocar aqui, sabe? Já é assim. E então eu só faço pra baixar a raiz mesmo, minha principal queixa é a frente, porque eu não consigo não usar fonte de calor, eu sempre uso. Então a progressiva é mais pra facilitar, principalmente agora no calor, porque fica muito quente, né? É difícil ficar secando, passando shampoo o tempo todo. Então, o principal é isso. Na sexta eu vou fazer minha sobrancelha, então hoje eu não fiz. E na verdade eu evito mexer na minha sobrancelha, quem sempre faz é a Laura. E aí por isso que eu tava pensando em eu gravar só hoje. Mas eu acho que eu vou tentar estender pra colocar esses recortes da rotina do que eu quero fazer ainda em 2025, começar o ano com tudo. E aí, o que acontece? Eu vou passar a virada do ano na praia, e eu vou estar lá desde o dia 26. Logo depois do Natal, eu já tô indo pra praia, e no Natal a gente vai passar na casa da minha sogra. Então, eu já vou deixar tudo mais ou menos pronto, porque eu não vou ter muito tempo no começo do ano pra organizar. Logo no dia 6 eu já viajo pra outro destino também, então tem muita coisa acontecendo, eu gosto de me organizar antes. E aí, já entrando nesse assunto de planejamento com vocês, sentei agora pra isso, vou deixar meu cabelo secar um pouquinho antes de passar o secador. Eu acho que vai começar a chover também, então eu vou aproveitar esse tempinho. Eu não consegui filmar muito do dia, inclusive, porque eu entrei em reuniões e como hoje foi um dia muito corrido, né, entre limpar a casa, cuidar de mim e trabalhar, eu tive algumas reuniões e eu acabei não me tocando com a bateria do celular. Então acabou acabando aí nesse meio tempo, eu precisei deixar ele carregando e não consegui gravar. Mas bora lá sobre o planejamento. Já tem, eu acho que esse aqui já é meu quarto planner. Desde que a Luana Carolina lançou, eu sou cadelinha dela e eu uso o planner da Studs. Desde que a Studs existe com esse planner, esse tipo de planner, né? O planner pra mim foi um produto muito certeiro da Luana Carolina, da Studs, né, no caso, que é a marca dela, porque eu sou viciada em me planejar no papel. Então aqui eu deixo algumas coisas que eu vou precisar levar comigo pro ano que vem, que é a receita de anticoncepcional, e aqui na verdade é minha receita do oftalmo. Eu não preciso deixar na agenda, mas eu precisei dela pra esse ano fazer meu óculos. Então ficou aqui, vou guardar a questão do oftalmo, mas eu deixo aqui algumas coisinhas, tipo, aqui tenho fotinhas da Alice, fofíssima, e tenho o cartão do clube da Luana também, porque aparentemente eu sou realmente muito cadelinha da Carolina, nem lembrava que isso estava aqui. Mas enfim, quando eu comprei, inclusive, esses cursos aqui, que ela deu um cartão e tudo, eu ganhei outro planner. Então eu tenho aqui um planner igual ao meu,
que vai ser meu planner do ano que vem, porque eu já tinha comprado, eu ia receber de brinde, porque eu entrei entre os primeiros lá. Enfim, por isso que eu vou usar esse mesmo planner pro ano que vem. É muito legal, porque, ó, eu tenho meu Vision Board de 2025 aqui, e o que que acontece, gente? Meu Vision Board desse ano não mudou muito. Tem algumas metas que eu já realizei, por exemplo, me mudar, cuidar de mim, dirigir mais. Esse ano eu concluí essa meta, começar a gravar pro YouTube, foi uma meta que no finalzinho do ano, mas foi, consegui viajar mais, viajar a trabalho. Nossa, essa meta esse ano foi, assim, concluída com sucesso. Estar mais em família, a gente conseguiu isso também, mas foi uma meta que eu não priorizei tanto. Então, assim, meu Vision Board, ele não vai estar tão diferente no ano que vem. Inclusive, eu já fiz ele, eu vou mostrar como que eu me organizo. O que eu faço? No Notion, eu tenho uma organização de o cenário que eu quero estar. E assim, esse cenário, quanto mais rápido eu conseguir chegar lá, melhor. Mas eu vejo como um plano de 5 anos. Então, eu sempre me planejo para um longo prazo, porém com metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu sempre divido assim as priorizações, que eu vou focar primeiro, e mês a mês eu vejo quão perto eu tô daquilo, se faz sentido manter aquela meta ali, se não faz. E assim, tem bastante coisa, porque eu já sei me organizar assim, mas o que eu indico para você que tá começando é tentar ser muito realista com onde você tá agora, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá a cada passo, o que você precisa e o que você consegue fazer. Então, sempre que eu vou fazer esses planejamentos, eu faço realmente mês a mês. Tem aqui, ó, eu faço todo o planejamento. Eu realmente gosto muito de me organizar dessa forma. E, na verdade, eu tô bem feliz do meu planner ser exatamente igual o desse ano, porque eu tô muito acostumada com o formato, né? A Luana também, ano a ano, não muda muita coisa, mas, sei lá, pra mim é positivo. Esse planner, pra mim, é um planner que eu já tô muito acostumada a usar e, enfim, eu já me adaptei muito ao que eu preciso ter nele. A única coisa que eu não uso tanto dele é o planejamento financeiro, que pra mim o planejamento financeiro é totalmente digital. Mas eu já tô acostumada, eu falo muita coisa de uma vez, desculpa, gente. Mas eu já tô acostumada com esse formato, pra mim faz muito sentido continuar assim e continuar me planejando, porque é uma constante. Quando, por exemplo, tem uma blogueira que eu sigo, inclusive eu fiz esse projeto lá na Brand, de 180 dias construindo a empresa dos sonhos. Essa blogueira é a Sâmia e ela faz 180 dias construindo a vida dos sonhos. E ela mesma se deu conta, né, no desafio que ela fez, que os 180 dias construindo a vida, a empresa, qualquer coisa de sonhos é uma constante, é uma construção, não acaba, porque assim, você vai continuar. Quando você atingir a meta, você vai ter outras metas e você vai ter que manter essas metas também. Não é simplesmente chegar lá. Então, para mim, todo ano é um replanejamento, um remanejamento para eu estar mais próxima ainda de tudo que eu quero conquistar. Mas não muda, por exemplo, eu não quero ser uma nova versão de mim, eu não quero, nossa, eu vou jogar tudo fora e refazer todas as minhas metas. Não, é uma constante. Então, se você está começando agora, eu começaria assim. Olha para onde você tá, onde eu tô hoje, o que eu tô insatisfeita. Tem uma coisa que o pessoal usa muito, que é a roda da vida. Então tem várias áreas da sua vida, você vai dando notinhas para cada área, para você conseguir identificar suas frustrações. Isso para mim não funciona tanto, porque eu acho que a vida é um eterno equilíbrio de pratinhos, é um eterno balanceamento ali. Então realmente, se você me perguntar hoje na parte familiar eu fui terrível, na parte de relacionamento, de família, porque eu foquei completamente em mim. Minha filha tá com minha mãe de novo pra eu conseguir focar no trabalho, eu vou ver ela só mais tarde. O Rafa tá no trabalho também, a gente mal vai ter tempo juntos, mas eu tô muito focada no trabalho, tô muito focada nos resultados financeiros, profissionais, e assim, isso é uma decisão, mas pra mim é um eterno equilibrar, entendeu? Pra mim, tá tudo bem, a minha notinha pra área da família vai ser mais alta se eu conseguir ter mais finais de semana livres pra estar com a família, sabe? Então, isso é muito individual de cada um. Pra mim, é essa percepção que eu tenho sobre sempre ser um eterno equilibrar de pratinhos, em que às vezes o profissional vai estar um pouquinho mais abaixo, porque vai ser o momento de focar na família, às vezes a família vai estar um pouquinho mais abaixo, porque vai ser o momento de focar no profissional, e tá tudo bem. Então, assim, as metas que eu me baseio nunca são focadas em todas as áreas da minha vida, porque são muitas áreas, mas eu sempre tento acoplar todas durante todo o ano. Então, eu tenho, assim, metas macro para todas as áreas da minha vida,
e eu tento ver o que priorizar a cada momento. Então, nesse começo de ano, eu vou despriorizar um pouquinho o trabalho, mas eu ainda vou estar trabalhando muito, porque como eu tô construindo minha empresa, tô construindo minhas coisas, tem muito a ser feito. Então, assim, eu vou ter um momento de descanso bem legal logo no comecinho do ano, mas eu vou estar trabalhando na praia, eu vou estar trabalhando no Natal, eu vou estar trabalhando em todos esses momentos de finais de ano, justamente para conseguir dar conta de tudo. Beleza, acho que ficou um resumo bom em relação ao que eu faço no meu planejamento. Agora, indo pra prática, o que eu vou fazer agora? Hoje é dia 16, então eu tenho essa semana inteira aqui, mas já a partir do dia 20 eu vou já começar a viajar bastante. Então, dia 22, 23 eu vou estar em casa, mas eu tenho minha agendinha aí dos últimos dias do ano que eu vou passar para minha agenda de 2026 já. E o legal do Planner da Studios é que ele não é datado. Então, aqui no começo vem um calendário do ano que é esse Planner, né? Que no caso aqui é de 2025, mas tem ainda o calendário de 2026. Então, fica tudo bem. Eu vou já deixar o meu Planner de 2026 todo montadinho. E além disso, eu vou parar para realinhar o Notion. Esse ano de 2025, eu trabalhei muito e foi proposital. Eu escolhi trabalhar muito e por muito tempo eu achei que muitas metas seriam alcançadas dentro da Brand. Então, em 2026, eu tive que remanejar algumas coisas. Então, o que eu faço? Eu tenho um template que eu uso ele em todos os anos. Tipo, tem minhas metas desde 2024 aqui no Notion, mas foi o ano que eu passei pro Notion, porque antes disso eu já fazia meio que a mesma coisa, só que em outra ferramenta. Agora eu uso o Notion para centralizar minha vida inteira. E aí, eu literalmente dupliquei e tenho aqui quase as mesmas decisões. Mas, por exemplo, agora eu mudei de empresa, agora eu sou empreendedora. Então, tem muitas coisas aqui que se referem a eu empresa também. São metas para a empresa que eu adicionei, que antes eram metas que eu queria conquistar dentro da brand e que normalmente estavam separadas como metas brand. Agora eu meio que juntei meu profissional com o pessoal. Mas, além disso, eu separo para curto prazo e médio e longo prazo. Só que esse curto, médio e longo, eu coloco ele dentro de um ano. Porém, igual eu falei, para mim é uma visão de longo prazo sempre, de 5 anos, de 10 anos, enfim, é uma constante da minha evolução, de onde eu quero estar. Então, por exemplo, a curto prazo, uma coisa que eu coloquei como prioridade, que estava no ano passado também, mas eu acabei não priorizando de verdade, é eu leio um livro por mês. Eu li bastante em 2025, mas não tanto quanto eu gostaria. Então, eu tô colocando aqui a quantidade de livro por mês para eu conseguir terminar. Não coloquei uma quantidade de páginas por dia. Por quê? Porque eu não tô lendo nada, praticamente. Eu tô começando e abandonando várias leituras. Eu tô com dificuldade mesmo de manter a constância. Então, eu acho que a meta de um por mês, finalizar ali, tá bom. Mais do que ler todo dia, porque eu sei que vai ter dia que não. Eu quero trazer esse hábito para todos os dias, mas, enfim, é uma grande adaptação também. A minha meta é ler mais. Vamos entender como depois. E aí, eu tenho uma vida equilibrada também, pra mim é muito importante, porque no ano passado, ó, em 2025, realmente pra mim era trabalho, 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 e aí, igual eu falei, minha vida familiar hoje não é, tipo, tá com nota mínima ali, e foi uma escolha, mas agora eu não quero mais isso, ele está crescendo, eu tenho perdido muitas coisas com ela, eu quero ter mais tempo com ela, tempo de lazer com minha família, com o Rafa, enfim. Então eu quero ter uma vida mais equilibrada, não quero que seja só trabalho ou só lazer. Quero poder ter o melhor dos dois mundos ali e vou tentar buscar isso. Saúde e performance. Como eu foquei muito no trabalho em 2025, eu não olhei quase nada para minha saúde. E assim, isso é prejudicial porque sem você estar bem, você não consegue fazer nada bem. Então, é importante focar na saúde, eu coloquei como prioridade também. Coloquei metas financeiras, que eu acho que não é interessante mostrar aqui pra vocês. Meta de estudos, eu sempre estudo muito, mas eu, ainda mais nessa fase, né, de abrir empresa, tem muitos temas que eu não sei, que eu preciso aprender. Então, eu fiz uma trilha de conhecimento para eu conseguir seguir em alguns temas que eu preciso me aprofundar mais para ser empreendedora. Esse networking no sentido de estar mais aberta a possibilidades. Eu sou uma pessoa muito aberta, porém eu sinto que principalmente na experiência presencial eu tenho muita timidez. E aí eu acho que as pessoas quando me veem talvez não
percebo, tipo assim, eu quero me conectar, eu quero trocar ideias, eu quero ter boas trocas, mas eu não sei explicar, gente. É muito difícil pra mim ter essas trocas presencialmente. Eu acho que eu gostaria de ser uma pessoa que as pessoas falassem, caramba, que legal estar perto da Naju, que legal falar com a Naju, que legal estar ali na presença dela. E eu sinto que hoje eu não consigo ser essa pessoa porque eu acabo me fechando pela minha timidez, pelas minhas inseguranças, que eu já tratei em vários vídeos falando, gente, eu sou uma pessoa que luto com a minha mente todos os dias. Então eu quero trabalhar mais ativamente essa parte, por exemplo, estar em eventos e ter ainda mais trocas. Eu conheço muita gente legal de eventos, eu fui em muitos eventos esse ano, mas eu quero poder ter ainda mais trocas e estar ainda mais aberta. E quero realmente passar essa percepção de ser uma boa companhia, de ser uma boa pessoa para conversar, estar perto e enfim. Então, essas são minhas metas de curtíssimo prazo. Então, eu tô aplicando isso a partir de agora já. Então, para vocês terem noção, essas metas são mais da vida pessoal, porque, igual eu falei no começo do ano, eu não vou estar tão focada no trabalho assim, além das metas financeiras, né? E aí, no médio prazo, também tem outras metas financeiras que aumentam ali. Quando eu trago a vida equilibrada, não é sobre ter gastos ou, tipo, trabalhar menos, mas é sobre ter um momento em família, ter um momento de lazer, priorizar mais isso. E a longo prazo, tenho questão de comprar imóveis, tem questão de viagem internacional, também cuidar da pele, do corpo. Então, tem várias coisinhas que eu quero fazer que estão aqui nas minhas metas. E aí, isso já é mais a longo prazo, porque não é prioridade agora. E não sei se encaixaria ano que vem comprar um imóvel. Mas, por exemplo, dependendo do andar da carruagem, a pele e corpos perfeitos, o que acontece? Nesse pele e corpo perfeitos, são alguns investimentos em procedimentos estéticos e cirúrgicos que eu gostaria de fazer. Então, eu tenho uma cirurgia que eu depois vou falar sobre isso, acho que não é o momento nesse vídeo, mas tem uma cirurgia plástica que eu gostaria muito de fazer. Só que não é nada, é uma coisa que me incomoda no meu corpo, mas não é nada minha prioridade. Tipo assim, não é algo que eu falo assim, meu Deus, preciso disso. Mas, se eu bater minhas metas de faturamento, eu posso me mimar com isso, entendeu? E aí a pele é a mesma coisa, são investimentos maiores que eu quero fazer. E aí um investimento também que tá dentro disso, eu quero remover algumas tatuagens no ano que vem, principalmente essas aqui da minha mão, que eu acho hoje que parece tatuagem de cadeia, mas eu amava isso numa época da minha vida e tá tudo bem. E aí eu quero remover minhas tatuagens, eu já até orcei, isso vai acontecer no ano que vem, mas também não com uma prioridade tão alta. Então assim, não tá no grau de prioridade, por isso que eu já joguei pro longo prazo. Aí, por exemplo, minha meta macro aqui, de curto prazo, é ter a vida equilibrada e saúde e performance. Para eu conseguir ter uma performance boa, eu preciso me alimentar melhor, beber mais água, eu preciso fazer exercício, porque eu só vou conseguir ter performance tendo saúde. E para ter saúde, eu preciso fazer o básico bem feito. Então, você entendeu que tem a meta macro e tem as mini metas? Se eu priorizei isso pro começo do ano, eu quero começar o começo do ano já tentando não meter tanto o pé na jaca nas festas de finais do ano. Eu quero já no dia 1 conseguir já estar comendo melhor. Eu quero já no dia 1 estar com o meu planner aqui planejando as coisas. Por quê? Porque performance é uma das minhas metas. E a performance, ela tem muito a ver com trabalho. Não quer dizer que eu vou virar maratonista, não tem a ver com esporte, tem a ver com trabalho pra mim. Então, eu destrincho isso tudo em ações. E aí, falando em ações também, qual que é o ponto do planejamento de 2026? Uma das minhas metas que também tem a ver com saúde, vida equilibrada e performance é que durante muito tempo da minha vida eu fiz uma rotina que eu denominei VMA. Nessa rotina VMA, eu tenho anotado aqui nas minhas notas até hoje. O que eu fazia? Eu acordava, fazia devocional, fazia um exercício de vácuo, 3 minutinhos, eu não chegava a fazer nem 5, mas 3 minutinhos por dia eu fazia vácuo, fazia skincare, fazia mobilidade, tinha um momento de gratidão, bebia 500 ml de água em jejum, também fazia o aeróbico em jejum, treino de manhã também, banho, leitura, café, exercício de inglês, que era o Duolingo, e me arrumava para o trabalho. Fazia tudo isso antes de começar a trabalhar. E tem 1 ano e meio, 2 anos praticamente, que eu não consigo. Eu acordo e vou direto para trabalhar. Eu acordo e assim, eu tenho voltado ao hábito de fazer devocional, praticar gratidão. Inclusive, eu tenho 3 caderninhos aqui que eu tenho tentado preencher. Então, por exemplo, esse caderno aqui vira o meu caderno de escrita criativa. Porque eu percebi que eu tenho esse diário de 5 minutos por dia faz um tempo também. Eu comecei a preencher ele, deixa eu ver. Comecei a preencher em 2023. Isso? Foi isso.
2023. Já estamos em 2025 e eu não preenchi... Eu preenchi metade, vai. Tô na metade do livro. Só que eu percebi também esse ano, que foi um ano que eu não consegui manter tantos os hábitos, e mesmo antes, quando eu preenchia certinho, eu nunca preenchi a parte noturna à noite. Tipo, eu faço o momento da manhã e à noite é meu momento com a família, é meu momento comigo mesma. Eu não paro pra escrever à noite. Eu gosto de ler ou fazer o passatempo, mas parar pra repensar sobre o meu dia à noite, eu fico ansiosa, porque aí eu já quero planejar o amanhã e eu tenho ansiedade, então não funcionou pra mim. Então eu tenho preenchido a gratidão, e eu acho que esse exercício, esse caderninho me ajudou muito a muitas coisas. Eu quero terminar ele, porque tem muitas páginas aqui, mas... Por exemplo, eu vou estar na praia no final do ano, eu vou viajar no começo do ano. Eu não vou levar 3 cadernos aqui e minha agenda, meu planner, que precisa estar comigo diariamente, pra fazer devocional todo dia. Não é uma, tipo assim, não é a minha realidade. Pode ser a sua e tá tudo bem, assim, que orgulho. Gostaria muito de ser assim, de verdade. Mas é uma coisa que eu vou aceitar, que não vai dar. Ainda mais que a minha viagem no começo do ano que vem vai ser de avião. Então eu tenho uma mala de 10 quilos e é isso. Não vou gastar parte dos meus 10 quilos com esses 3 livros. Eu uso muito a Bíblia online quando eu tô fora, então isso pode ser algo que vai me ajudar, mas... Opa, grudou aqui. Mas não vou levar esses 3 livros, sinto muito. Eu vou me planejar para conseguir tentar manter a rotina VMA, né, que eu denominei VMA, mesmo não estando com isso aqui no começo do ano, porque pra mim vai ser muito importante começar com isso. Então, nos dias que eu estiver aqui, eu vou continuar fazendo. Então, por exemplo, aqui eu escrevi metade, eu volto do dia, porque a constância é sobre isso, gente, é sobre retomada. Então, por exemplo, aqui na devocional, eu não comecei dia 1º de janeiro. E esse ano também, eu vou começar porque esse aqui eu vou levar pra Guarulhos. Mas, pra Guarulhos não, pra praia. Mas eu não vou conseguir manter todos os dias. E assim, tá tudo bem, sabe? O importante é, pra mim, mais importante do que escrever nessa devocional é ler a Bíblia. E a Bíblia eu posso ler online. Então tá tudo bem, sabe? Eu já vou ter exercido ali a minha devocional e eu consigo exercer um momento de gratidão sem ter que escrever nesse caderno em específico. Então eu vou me planejar pra conseguir fazer isso e manter os meus hábitos. Por quê? Porque eu preciso mantê-los para conseguir ter performance, que é a minha meta. Vou dar a câmera de posição para mostrar para vocês o planner e um pouquinho do Notion. O Notion eu vou passar bem rapidinho porque, assim... Ai, gente, olha isso, é tão fofinha. São coisas pessoais, eu acho que já deu para ficar um pouco claro, assim, a base sobre como eu me planejo e tudo. Apesar de eu acreditar, sim, que as metas dependem de mim, né? Não é uma coisa de olho gordo do outro lado que vai fazer eu bater ou não minha meta. Eu acho essas coisas meio sensíveis para compartilhar, então não vou mostrar tudo, mas vou mostrar mais ou menos como eu me planejo e vou borrar um pouquinho a tela na edição, tá? Então aqui, pra vocês terem uma noção da minha nota, né? Tipo, eu marco todos os dias o que eu faço e pra mim essas coisas aqui eu preciso fazer antes de começar meu dia pra ter um dia bom. E é uma coisa que eu fazia por um bom tempo da minha vida e eu acabei deixando passar. E aí outra parte da minha nota que eu deixo aqui é uma oração de bom dia pra praticar gratidão e fazer devocional. E eu li, esse ano eu li metade da Bíblia e aí eu quero ler a outra metade. Então, para ano que vem a meta é acabar e continuar relendo. E aí outra coisa da teoria de conhecimentos, né? Eu tenho alguns cursos, algumas coisas aqui do ano de 2026. E aí aqui no Notion eu tenho minhas metas desde 2024, então em 2024 não tinha tanto vision board, mas continuava com as coisas aqui. Eu acho muito legal isso, porque eu consigo ver minha evolução. Então em 2025 aqui já tinha o vision board de 2025. Eu não sei se vai ficar tão bom de vocês acompanharem daqui, mas, ó, vamos lá. Em janeiro, eu tinha uma metona aqui e tinha vários hábitos para serem acompanhados. Aí, no final do mês, eu vinha aqui e fazia um overview de como foram minhas metas, do que eu consegui e o que eu quero para fevereiro. Então, fevereiro, mesma coisa. E aí, por isso que é legal acompanhar, entendeu? Porque você consegue ver, então, um recap de todo mês. Então, fevereiro eu fazia o overview. Março, mesma coisa.
o foco. E, gente, o foco é uma constante, tipo, nunca em um mês eu do nada mudava todo o direcionamento. É realmente uma revisão e se precisar melhorar algo, se precisar redirecionar, a gente redireciona, mas a gente continua na constante. Então eu faço isso manualzão, né, no mês a mês. No computador eu tenho uma visão macro do que eu quero pro ano todo, a curto, médio e longo prazo. E antes de entrar aqui em janeiro, eu já vou colocar uma folhinha dessa aqui reposicionável pra eu colocar minha semaninha que eu vou estar sem a agenda antes de janeiro, entendeu? Eu vou escrever por aqui o que eu vou precisar fazer. Mas, ó, aqui já tem algumas também reposicionáveis, sempre vem no final do planner. Durante o dia eu mandei mensagem pra minha podóloga e ela conseguiu me encaixar às 9h30 da noite pra me salvar e aí eu consegui fazer meu pé. Oi, vlog! Estamos no dia seguinte, mas eu tô muito feliz porque chegaram coisinhas de Natal e algo que eu quero fazer antes do ano acabar é presentear as pessoas que eu amo. Então eu e o Rafa fizemos algumas comprinhas pra dar alguns mimos de Natal e eu queria mostrar pra vocês. Eu não me aguentei e já tava organizando tudo aqui. A gente comprou essas embalagens que chegaram hoje e elas ficam nesse formatinho de envelope. E aí, algumas coisas também já chegaram pra gente. Eu já comprei, né, alguns chocolates pra compor as cestinhas, aqui também alguns mimos. E essa aqui é uma lembrança que eu montei, mas ainda falta coisa pra chegar. E eu não sei, eu não sou boa em fazer laços, porém, seria pra Laurinha, que tá... minha cunhada tá grávida, e aí a Laura vai nascer em 2026. Mas eu queria dar já um presentinho pra ela, né? E, enfim, comprei uma mantinha, bem lembrancinha mesmo, mas feito com muito carinho e amor. E aí chegou também os presentes das crianças, aqui tem mais algumas coisas pras crianças. Enfim, tô ansiosa pra chegar tudo, pra eu poder montar as cestas direitinho. Aí eu mostro pra vocês. Eu acabei não conseguindo gravar tanta coisa, mas consegui imprimir as imagens do meu mapa dos sonhos pra colocar no planner e eu gosto muito de fazer isso porque fica algo físico que eu consigo olhar sempre também. Além disso, eu fiz a limpa no meu celular, nas redes sociais, deixei de seguir pessoas que não faziam mais sentido pra mim, apaguei contatos, apaguei fotos e aproveitei pra fazer minha sobrancelha já também no dia seguinte e finalizar todos os presentes de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado, se cuidem, feliz ano novo, Feliz Natal, tudo de bom pra vocês e até a próxima!